Olá, alunos, professores, diretores e PCNPs da 91 Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Raíssa Maria, professora de Geografia, leciono na Escola Virgínia Ramalho, no município de Ourinhos. Hoje a nossa aula será sobre a transformação da litosfera para os alunos do primeiro ano do ensino médio, terceiro bimestre. Temos aqui a nossa aula de hoje direcionada aos alunos do primeiro ano do ensino médio, terceiro bimestre, com a habilidade que irá explicar os processos geológicos e geofísicos constituintes da crosta terrestre, responsáveis por sua dinâmica interna e as escalas pertinentes. Vamos começar com algumas questões. Na litosfera, encontramos vários tipos de rochas e minerais. Alguns até são essenciais no nosso dia a dia, pois estão presentes em objetos de nossas casas. Alguns tipos de rochas são essenciais na construção e também são usados em casa, como nas bancadas das pias do banheiro, da pia, em pisos de piscina e também em alguns azulejos. Será que na sua casa tem o mesmo objeto que na casa do seu colega? Ou será que o tipo de rocha da sua região é a mesma que a do seu colega? Como é a litosfera? A crosta terrestre tem o nome de litosfera. É a porção externa da Terra com uma camada composta de material rochoso, portanto, é sólido e aparentemente grande, mas a sua resistência é muito frágil. A litosfera está dividida em crosta continental e crosta oceânica, com composições de diversas espessuras diferentes. A sua espessura é variável, sendo maior onde há grandes montanhas e menor nas fossas oceânicas. Sob os oceanos, a crosta costuma ter cerca de 7 km de espessura e sob os continentes chega a 40 km em média. As espessuras extremas estão entre 5 e 70 km. Agora vamos ver um pouco sobre a estrutura externa da Terra e como é a sua formação. A história geológica da Terra teve início há 4,6 bilhões de anos e ao longo desse tempo aconteceram várias transformações. Para entender esse longo período é utilizado o tempo geológico. O tempo geológico, ele refere-se ao surgimento e formação e transformação da Terra, o qual é dividido por meio de éons, eras, períodos, cujas medidas relacionam-se em milhões e bilhões de anos. Aqui nós temos a escala do tempo geológico. Ela contém 4 éons, 10 eras, 12 períodos e 7 épocas. Nós vivemos no éon fanerozoico, na era cenozoica, no período do quaternário e na época do Holoceno. Vamos ver um pouco agora como que foi cada era do tempo geológico. No pré-cambriano, que ocorreu de 4,5 bilhões de anos, mais ou menos a 542 milhões de anos, foi o início da formação do planeta com as primeiras bactérias, os primeiros seres e os primeiros oceanos.
Na estrutura da Terra, estava formando os escudos cristalinos, onde ocorreu a formação de vários recursos minerais como o ferro. No Paleozoico, que foi de 542 milhões de anos a mais ou menos 250 milhões de anos, apareceu os primeiros peixes, as primeiras florestas, a formação da Pangeia, que é o supercontinente. Na estrutura da Terra, começou a se formar as bacias sedimentares, com as formações dos fósseis, do petróleo e do carvão mineral. Na era do Mesozoico, que foi de 250 milhões de anos a mais ou menos 65 milhões de anos, houve a deriva continental, com o movimento das placas tectônicas. Também foi quando começaram os dinossauros e também teve a sua extinção. Também apareceram os primeiros mamíferos. No Cenozoico, que é de 65 milhões de anos para cá, houve uma grande diversificação dos mamíferos. Surgiram os novos continentes, que é como conhecemos hoje, e os dobramentos modernos, que são as estruturas mais jovens da Terra. Esse foi um resumo do tempo geológico e as suas transformações na parte externa da Terra. Agora vamos ver um pouco sobre a estrutura interna da Terra. A estrutura da Terra é formada por diferentes camadas. São elas a crosta, o manto, o núcleo. É possível distinguir entre a crosta continental e oceânica, o manto superior e o inferior, e o núcleo interno e o externo. Agora vamos ver um vídeo que irá explicar como funciona o meio físico e a litosfera. Nosso planeta está configurado de uma forma específica que permite o desenvolvimento da vida. Nesta configuração entram questões como a energia que recebemos do Sol, a energia que emana do interior do planeta e até a mistura de gases que respiramos. A vida em nosso planeta está localizada na biosfera. Ela é composta por uma camada gasosa, a atmosfera, uma líquida, a hidrosfera, e uma sólida, a litosfera. Estas camadas se relacionam continuamente, possibilitando o desenvolvimento de diversos ecossistemas, os quais podem ser representados pela interação entre organismos e meio físico em uma determinada área. A espécie humana interage com toda a biosfera, mas estamos vinculados aos ecossistemas terrestres, cuja base está na litosfera. A litosfera é a parte mais externa de nosso planeta. Ela é formada pela crosta e pela parte superior do manto.
Enquanto parte dela se estende abaixo dos oceanos, a parte de cima da água exibe variadas paisagens como campos, florestas e desertos. Apesar das diferenças entre as paisagens, todas possuem um ponto em comum: estão sempre mudando de forma. As mudanças são causadas pela ação constante de forças naturais, internas e externas, que deformam e desgastam as rochas. Por exemplo, forças de compressão deformam as rochas, levando à formação de relevos montanhosos. Ao mesmo tempo, variações de temperatura causam dilatações e contrações que fragmentam as rochas. Estes exemplos representam apenas dois dentre vários processos naturais que transformam constantemente nosso meio físico. Enquanto alguns processos são lentos e pouco percebidos pelo ser humano, outros são notados rapidamente, como é o caso da erosão. De forma geral, o termo erosão abrange diferentes processos de desgaste e decomposição do relevo. Do ponto de vista geológico, seus agentes principais são a água, os ventos e o gelo, cada qual possui as suas particularidades e velocidades distintas. Dentre os processos que mostram efeitos mais rápidos, destacam-se alguns associados ao agente hídrico. Na forma de chuvas e em grande volume, a água pode formar sulcos profundos sobre relevos inclinados. Quando canalizada, a água corrente age sobre o relevo, aprofundando e alargando as suas margens. O movimento das águas nos oceanos causa fragmentação nos maciços rochosos, contribuindo para a formação de praias e paisagens costeiras. Materiais decompostos em localidades íngremes movimentam-se em direção a posições mais baixas. No Brasil, estes processos estão muito associados com a presença de água nos solos. Apesar de naturais, alguns desses processos têm sido acelerados pela ação humana, principalmente em cidades. Muito bem, dando continuidade à estrutura da Terra, agora nós vamos ver um pouco sobre a teoria das placas tectônicas, que explica a formação dos continentes, os abalos sísmicos e o vulcanismo. As placas tectônicas são grandes blocos que flutuam sobre o magma, o que possibilita o deslizamento dos continentes e que estes continuam se movendo até hoje. As placas tectônicas podem se movimentar de três formas. Esse movimento se realiza promovendo o encontro e o distanciamento e a manutenção da distância entre as placas. Sendo assim, temos os movimentos divergentes, os convergentes e os transformantes. Os movimentos das placas tectônicas são lentos. Eles ocorrem de 3 a 5 centímetros por ano. Os movimentos convergentes podem ocorrer de duas formas. O de subducção, onde a placa tectônica mais densa mergulha sobre o magma e a menos densa sobe. A mais densa é a oceânica e a menos densa é a continental. Temos como exemplo a Cordilheira dos Andes, que fica no Chile, na América do Sul. A outra forma é a colisional, onde tem o encontro de duas placas continentais. Temos também o exemplo da Cordilheira do Himalaia, que fica na Índia, no continente asiático. O movimento divergente é quando as placas se afastam. Temos como exemplo as placas sul-americana com a placa africana, que está no fundo do Oceano Atlântico. Elas se separam, formando uma cadeia oceânica formada pelo magma que sai da falha. Já o movimento conservativo, uma placa passa sobre a outra, que é o exemplo da placa de San Andreas nos Estados Unidos. Então temos aqui as placas convergentes, onde elas se encontram, as placas divergentes, que elas se separam,
e as placas conservantes, onde uma desliza sobre a outra. Aqui nós temos o limite divergente, onde ela está se separando uma da outra, formando a crosta oceânica. E aqui o limite transformante, podemos ver que uma passa sobre a outra. Então esse é um exemplo dos movimentos das placas tectônicas. A dinâmica das placas tectônicas atua diretamente no interior e no exterior da Terra, por meio da movimentação do magma no seu interior, fazendo com que forme os agentes internos ou endógenos, como o tectonismo, o vulcanismo e abalos sísmicos. O magma, ele faz um movimento convectivo. Ele sai quente perto do núcleo, sobe em direção à crosta terrestre e ao tempo que ele sobe, ele resfria e fica denso, voltando novamente para o núcleo da Terra. Podemos lembrar aqui da água fervente na panela de casa, com as bolhas subindo. A bolha sobe da parte mais quente da panela e ao chegar no topo ela resfria, fazendo com que a água volte novamente para a parte mais quente. Agora vamos ver um pouco sobre o vulcanismo. Os vulcões são responsáveis pela liberação de magma para cima da superfície terrestre e funcionam como válvula de escape para magmas e gases existentes nas camadas inferiores da litosfera. Quando há a liberação desse magma, ele resfria e formam as rochas magmáticas, que daqui a pouco vou mostrar algumas para vocês. As rochas são recursos naturais classificados em 3 grupos. Você conhece algum tipo de rocha? Você sabe qual o tipo de rocha da sua cidade? Aqui nós temos um esboço geológico do Brasil com os tipos de rocha
que tem no nosso país. O território brasileiro é formado por 36% de escudo cristalino e 64% são formados de bacias sedimentares. Ou seja, o território brasileiro é muito antigo e está cada vez mais desgastado. Eu trouxe para vocês um recorte do estado de São Paulo com os nossos tipos de rochas existentes aqui. No estado de São Paulo, temos a maioria das rochas sedimentares, como argilitos, arenitos e conglomerados, na parte verde clara do mapa. Em marrom, são as rochas vulcânicas máficas. Em lilás, estão as rochas sedimentares, arenitos, argelitos e conglomerados. Já em rosa claro, as rochas gnáissicas, de origem magmáticas e ou sedimentar, de médio grau, metamórfico e rochas graníticas desenvolvidas durante o tectonismo. E em laranja, são rochas magmáticas de composição félsica e máfica. Nossa, quanta coisa, né? As rochas têm vários tipos de composições, mas elas são classificadas em 3 tipos. Vamos ver um pouco delas agora. Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, que elas se originam-se do resfriamento do magma e elas podem se solidificar de 2 maneiras, no interior da crosta ou na superfície terrestre. As da superfície da crosta recebem o nome de intrusivas ou vulcânicas e as do interior da crosta, intrusivas ou plutônicas. As rochas sedimentares originam-se da acumulação de sedimentos e de outras rochas e detritos orgânicos. Os sedimentos se compactuam durante ao longo do tempo, formando camadas horizontais. Também temos as rochas metamórficas, que são o resultado das transformações que outras rochas sofrem por conta da pressão e do calor interno da litosfera. Eu trouxe para vocês algumas amostras de rochas. Vou começar pelas rochas magmáticas. Essa aqui é um basalto, é a rocha que resfria na parte externa da Terra. Ela é usada muito nas construções como brita também. E temos também o granito, que ele é formado na parte externa da Terra, em bolsões. O magma ele sobe, mas ele não chega a sair da crosta. Aqui nós temos o granito bruto e o granito lapidado, que é o que temos em casa, nas pias e nas mesas. Temos também o diabásio. Ele também é formado na parte interna da crosta terrestre. Agora, olha que bacana esse basalto. Olha só, essa parte do basalto está intemperizada. Como passou no vídeo, que o intemperismo ele é por conta do tempo, da chuva, do sol e do vento. E aqui está um recorte dele do basalto bruto. Olha que bacana que acontece com o basalto com o intemperismo. Agora, as amostras das rochas sedimentares, que, como eu disse, elas se compactam e formam camadas. Temos aqui a rocha do Varvito. Veja como que dá para ver perfeitamente as camadas formadas. Também podemos ver as camadas no arenito Botucatu. Olha que bacana. Temos também como rocha sedimentar o calcário. Ele é encontrado nas cavernas. Agora, as rochas magmáticas. Nós temos aqui a ardósia. Muitas casas, principalmente as casas das avós, usam a ardósia como piso. Temos também o mármore, que também é usado nas pias, nas mesas. E olha só que bacana, o mármore ele sofreu pressão e calor, ele antes era um granito, com pressão e calor da terra, veja só como ficou o resultado da rocha metamórfica. Então, essas são algumas amostras de rochas de cada tipo existente. Então, chegamos à nossa atividade complementar. Com base no que vimos na aula de hoje, pesquise mais sobre a estrutura geológica da sua cidade ou do seu município e veja qual que é o tipo de rocha da sua cidade.
Retomando o que vimos na aula de hoje, nós vimos o tempo geológico e as principais transformações da estrutura da Terra, vimos como são os movimentos das placas tectônicas, a liberação do magma pelo vulcanismo e os tipos de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Essa foi a nossa aula de transformação da litosfera. Essa foi a nossa aula sobre a transformação da litosfera. Agradeço a atenção de todos os alunos, agradeço a equipe da escola Virgínia Ramário, agradeço o convite da Diretoria de Ensino de Ourinhos, agradeço também à Unesp Campus de Ourinhos por disponibilizar o laboratório para a aula, agradeço também a toda a equipe de produção. Muito obrigada!